Olá, amigos da TV Com, está entrando no ar o programa TV Com Debate Praia Grande. Antes da gente levar vocês às nossas convidadas do programa de hoje, quero lembrar que você assiste o nosso programa das 7 às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, aqui pela TV Com, canal 11 da NET. Segunda, quarta e sexta são programas inéditos, terças e quintas são reprises dos programas anteriores, tá? Da semana anterior, né? E aí você pode assistir. Mas como é que você pode assistir também o nosso programa? Muito simples, através do nosso perfil no facebook.com/tvcomdebate, Praia Grande. Então, você vai lá, dá um joinha no nosso perfil lá, que dá para dar uma força para a gente, né? Para a gente ter bastante seguidor aí, para dar um incentivo para a gente fazer um trabalho ainda, tentar fazer um trabalho melhor. Lá você assiste os programas na íntegra, então você pode assistir tranquilinho na sua casa, sossegado, numa boa, você pode indicar para alguém, certo? Você viu um tema legal aqui no programa, gostou, quer indicar para alguém? Pode indicar de qualquer lugar do mundo, porque a internet leva para todos os cantos do mundo. Você também pode participar do nosso programa através do nosso perfil no facebook.com/tvcomdebate, mas só pelo inbox, tá? Não mande mensagens para a gente pela nossa timeline, mande pelo inbox, né? Pela nossa linha do tempo. Mande pelo inbox. Manda lá sua sugestão, sua crítica, sugestão de pessoa para a gente entrevistar aqui, assunto para a gente entrevistar. Se você já sabe quem a gente vai trazer aqui, que a gente vai, com o passar do tempo, mostrando para vocês quais serão os nossos convidados, você já pode mandar pergunta também para os nossos convidados. Quer dizer, você tem como interagir com o nosso programa através do nosso perfil no facebook.com/tvcomdebate, que está aparecendo aí na tela da sua TV e também do seu computador. Muito bem, no programa de hoje nós vamos bater um papo com duas psicólogas. Elas estão trazendo uma novidade legal aqui para a cidade de Praia Grande, para a região também, né? Que se você não é de Praia Grande, você pode vir de fora e aproveitar o trabalho que elas vão fazer aqui na Praia Grande, que elas estão fazendo já aqui na Praia Grande. Vou conversar com a psicóloga Bárbara Arantes. Tudo bem, Bárbara? Olá, tudo bem? Boa noite. Maravilha, seja bem-vinda aqui no nosso programa, tá bom? Obrigada. E também vou conversar com a psicóloga Carmen Gonçalves. Tudo bem, Carmen? Tudo bom. Então tá, maravilha. Nós vamos bater um papo com elas sobre muitos assuntos, dentre eles bullying e um monte de outras coisas. Oi, Bárbara, tudo bem? Olá. Maravilha. Muito bom receber você aqui. Obrigada. Tá? Bárbara, vamos começar falando um pouquinho de você, né? Fala para a nossa telespectadora, se apresenta para o nosso telespectador e nosso internauta também. Quem é Bárbara Arantes? Eu falei que é psicóloga, mas é acupunturista. Fala um pouquinho. Eu sou psicóloga, né? E junto com a minha formação eu me especializei em acupuntura, né? E depois de um tempo formada eu fiz a pós-graduação na PUC de terapia familiar e casal, que é o que eu trabalho hoje, né? Com bastante ênfase, assim, porque é algo que bateu na minha porta aí, né? Por ser algo que chama bastante Eu atenção. tenho a impressão que problema de família bate na porta de todo mundo. Sem dúvida. Porque a complicação, minha filha, não é fácil. Sim, e é bem interessante porque é um trabalho diferenciado, um trabalho que não são todos os profissionais que fazem. Como eu disse, é uma especialização, então você faz... É diferente você fazer com um especialista em casal, um especialista em família, né? Porque é difícil trabalhar com uma pessoa e você trabalhar com a família inteira. E aí né? você trabalha com a família inteira? Sim, aí vem a família, né? Então é a família, ou quando é o casal, vem o casal, e aí você faz esse trabalho, um trabalho de integração, um trabalho onde você... Esse aí é a terapia familiar, né? Então esse assunto a gente vai entrar já. Continua lá dando o teu currículo aí, vai. E aí, então assim, hoje eu trabalho com isso. Basicamente, né? Com isso. Sim, com a terapia familiar e casal, e também o atendimento individual, né? Novos casais aí que estão, né? O casamento acabou recente, que tá trabalha com probleminha, aí. Sim, ou com filhos, né? Acabou de nascer uma criança, veio uma criança para a família, e aí muda a estrutura, né? E aí a gente faz esse trabalho de integração, para trabalhar. E o teu foco atualmente é família, então? É família e casal. Tá, legal. Vamos lá ver com a Carmen agora, conversar com a Carmen. Perguntar a formação da Carmen. E a tua formação, Carmen, qual que é? Então, sou psicóloga também, sou formada em psicologia, com especialização em terapia de família e casal, igual a Bárbara. A especialização veio... na PUC? Também fiz na PUC, né? Também foi na PUC lá de São Paulo. A especialização veio depois de uma especialização anterior em psicologia hospitalar, que eu comecei a perceber de um trabalho em um hospital,
que eu comecei a perceber que precisava de uma base, né? Assim, não adiantava tratar quem já estava no hospital, a gente precisava olhar as questões da família e de como as pessoas adoecem antes. E aí foi aí que surgiu, né? Isso você chegou a essa conclusão fazendo terapia hospitalar, é isso? Hospitalar, a minha primeira especialização é em terapia hospitalar. Eu trabalhei em hospital durante algum tempo e daí que surgiu a necessidade de trabalhar antes que as pessoas adoecessem, né? Antes que elas precisassem estar num hospital. Explica como é que você consegue fazer isso, que isso aí deve ser uma maravilha, porque se você explicasse isso, eu ia querer, antes de ficar diabético, hipertenso. Como é que funciona isso? Explica como que a terapia hospitalar, explica pra gente. O trabalho da terapia hospitalar, ele é bem específico, né? Ele é um trabalho quando a pessoa já está doente, ela já está lá O trabalho se desenvolve dentro do hospital. Dentro do hospital, mas aí a ideia é que a pessoa lide com a situação da hospitalização. Não vai ser feita uma terapia com relação à vida dela, mudanças dela. Aí é focado na doença, né? Na doença não, focado na saúde. Na saúde do paciente. E no estado de estar hospitalizado. Né? E olhando isso, eu pensei, esse trabalho, eu queria que a pessoa evitasse de adoecer. Né? Tem muita doença, a psicossomática fala muito das doenças que são desenvolvidas por conta de viver em desarmonia. Acho que a maioria, né? Eu ouvi muito falar que diabetes, hipertensão, isso tudo é consequência. A gente precisa tomar um pouco de cuidado para também não psicologizar tudo, todas né? as coisas. Senão uma encravada vai virar psicológica também, né? Tem uma né? questão hereditária, né? Sim. Tem muitas doenças que são de fundo hereditário, mas a gente sabe que o que interfere na saúde das pessoas são questões biológicas, né? Nós somos biológicos, mas questões ambientais também. Né? E o ambiente é a família que a pessoa vive, a comunidade que ela está, onde ela se encontra, o trabalho que ela faz, o bairro. Hoje em dia, às vezes a pessoa, acho que é o fato da pessoa ser infeliz, não, Carmen? Às vezes, se a pessoa é infeliz em alguma coisa que ela faz, ela estraga tudo o resto da vida dela, não? A infelicidade. A gente não tem como ficar feliz o tempo todo. Não, mas a gente tem que encarar as coisas. Pessoa que é feliz o tempo todo, tem até uma música positivo, que fala, né? Pessoa que é feliz o tempo todo, como é que é? É idiota, né? Do pessoal, como é que é o nome do grupo? Que tem o Frejá. Tinha o Frejá. Sim. Me fugiu agora, né? Desejo que você seja alguma coisa. Feliz. Essa música aí. Essa mesmo. Essa música aí, que ele fala que quem é feliz o tempo todo é maluco, é idiota, né? Você não pode dar risada o tempo todo. Sim, porque senão você é xarope, né? Mas que você tenha satisfação nas coisas que você vive. E que vem através do autoconhecimento, né, Carlão? Assim, que é a proposta da terapia. Mas é difícil o negócio do autoconhecimento. Eu tenho 57 anos e eu não me conheço. Que é o que a Carmen está falando, você encarar, você prestar atenção, o porquê disso, né? O que te chama a atenção, né? E não ter medo, as pessoas têm muito medo esse autoconhecimento como se fosse algo ruim, e pelo contrário, é o que traz... Algo bom, né? Sim, porque você se conhece. Porque você conhece os seus limites. Você sabe por que te incomoda, você começa a prestar atenção. Por que quando alguém fala do jeito, aquilo lá me incomoda? Quando você sabe o porquê te incomoda, às vezes nem incomoda mais. Porque você já entendeu... Já descobriu o mecanismo da coisa, né? Sim. E aí você vai buscar situações que te façam mais feliz mesmo, né? Você vai buscar relações e situações que te deixem mais satisfeitos com você mesmo e com as pessoas que te cercam. Essa é a terapia hospitalar. A terapia hospitalar, não, você é para ajudar a pessoa a lidar com aquele momento de adoecimento. Mas você estava falando isso, aí eu entrei na parte da felicidade, foi eu que desvirtuei o assunto aqui. Eu faço isso sempre. A familiar, sim, vai buscar uma ideia de busca de harmonia. Então, mas na hospitalar, vamos voltar na hospitalar. Na hospitalar você auxilia a pessoa a conviver com a hospitalização. A lidar com a ideia da hospitalização. Porque tem gente que se revolta, né? Tem. A pessoa tem muita dificuldade, porque quando ela está hospitalizada,
ela perde direitos, né? Ela não tem o direito de ir e vir, ela não tem mais domínio sobre as necessidades básicas, ela não dá conta, muitas vezes, a pessoa não pode nem escolher a hora que ela vai tomar um banho. Sim, sim. E isso afeta o psicológico. Às vezes está presa na cama com negócio de soro, aquela coisa toda, isso deve incomodar. Incomoda, né? Porque eu já fiquei hospitalizado. Fora as situações em que as pessoas estão mesmo se encaminhando aí para um fechamento da vida, que elas precisam lidar com todas as questões associadas a isso. Você lida com isso também? Não sabe mexer com isso? E tem a parte da família também, né? Porque aí tem a família que está ali... acompanhando tudo isso, né? Exatamente. Aí você tem que trabalhar também essa família que está... Para aceitar o que vai acontecer, né? O que está iminente. E como é que é essa situação? Explica para mim. Eu estou ficando um pouquinho mais nela aqui na parte do hospitalar, tá? A gente já dá sequência. Porque te interessou. Eu achei legal, eu não sabia que existia isso, sou sincero para você. Aí por isso que eu estou te perguntando, né? Beleza, você deu atenção para aquela pessoa que está hospitalizada, né? Essa pessoa já acalmou um pouco, que a finalidade é essa, né? Que ela possa olhar para essa situação como sendo uma aceitar situação como uma da situação vida. normal, né? Porque é normal, todo mundo pode ser hospitalizado a qualquer instante, né? E aí você também trabalha com a família, né? Aí a família dá entendimento para a família a respeito dessa internação. Porque às vezes o sofrimento associado é maior para a família do que até para o próprio paciente, né? Por exemplo, quando é uma criança, as crianças têm as suas ferramentas lá para lidar com a situação. E o apelo, a família, né? A criança sofre muito dói no mais, peito, né? Então, o trabalho como a Bárbara falou, ele é bem abrangente, né? Para a família, para quem está lá hospitalizado. E como é que a família encara quando ela tem um parente que está internado, que o médico chega e fala, olha, ele não vai sair vivo daqui. Como é que você trabalha um negócio desse? Como é que a pessoa, como é que é a forma correta de um familiar encarar isso? Não tem, né? Não tem uma forma correta. Não tem nenhum caminho, uma orientação assim? Porque a pessoa vai encarar a doença e a morte da mesma forma com que ela encarou a vida. Então, se essas relações foram relações resolvidas ao longo do tempo, se são relações boas, se são relações amorosas, isso vai ser tratado dessa forma. A pessoa vai ter uma aceitação um pouco melhor, a pessoa vai lidar com isso. Eu estou te falando isso porque culpas. Isso aconteceu comigo. Então, sendo muito sincero, estou abrindo aqui para o pessoal, não tenho nada para esconder, né? Então eu posso vou me usar muitas vezes aqui como exemplo. Quando meu pai morreu, lutou 8 anos contra 2 tipos diferentes de câncer. E na última vez que ele se internou, o médico chegou para mim e falou, seu pai não sai vivo daqui. Aquilo foi um murro no estômago. Naquela época eu tinha estômago. Foi um murro no estômago, entendeu? Mas a gente tem que imediatamente, não sei, eu não sou melhor que ninguém, não tenho essa pretensão. Eu sei que eu tenho um anjo da guarda muito bom. Eu já passei por cada um que vocês nem imaginam, mas eu tenho ele muito bom. O que eu pensei naquele momento foi na qualidade de vida final do meu pai. Só pedi para o médico, falei, doutor, então cuida bem dele para ele não sofrer, né? Fiz o certo? Fez. Você deixou fluir de você a sua generosidade, né? Quem precisava sofrer menos ali naquela situação era ele. Teve uma doação, né, de todo o seu sofrimento e você sabe quando minha mãe morreu? Dele, né? Gente, estou fazendo aqui uma terapia, tá? Quando minha mãe morreu, no meio da madrugada do velório, eu dei uma pirada. Meus amigos falaram que parecia que eu estava numa festa. Eu estava feliz, alegre, dando risada, contando piada. Ela morreu depois de um longo período de sofrimento? Não, ela morreu de um dia para o outro. Tá? Ela teve um derrame num dia e morreu no outro. E eu dei uma pirada na batatinha, filho. De madrugada eu estava lá, parecia que eu estava na festa de aniversário do Carlão, não estava no velório da minha mãe. Sabe? Aí eu falei, isso não é normal. A gente não trabalha com a ideia de normal ou não normal, porque o que é normal hoje usual, em dia, vai, né, vamos trocar a palavra, usual. Não é usual, a gente não espera que uma pessoa que está passando, mas isso pode ser uma reação do luto, né? Isso pode ser uma estratégia de enfrentamento do sofrimento.
E se isso serviu para você naquele momento, e se funcionou para você... Eu fiquei muito envergonhado depois, eu fui pedir desculpa para os meus amigos, todos. Porque aí entra a questão social, né? Socialmente as pessoas não aceitam que você reaja. Eu pedi desculpa, porque, gente, eu estava pirado, não sabia o que estava fazendo. Mas na hora te serviu para enfrentar a situação. Sim, né? Então enfrentei. isso foi bom. Mas eu sou sincero para você, eu achei muito esquisito isso aí. Achei muito esquisito mesmo. Então, a ideia do trabalho, quando a gente tem uma pessoa que está se encaminhando para o óbito, ou que está se encaminhando nessa situação, é ajudá-la, né? O trabalho da psicologia hospitalar é ajudar os familiares a fechar isso de forma que ele não tenha que fazer nenhuma ação que depois ele vai ter que pedir desculpas, né? Entendi. A fechar as coisas mesmo, você poder se despedir, você poder estar com a pessoa, poder ajudar ela a ter uma morte com dignidade, né? Que isso é tão importante, a gente precisa morrer com dignidade. Sim, sim. Né? Então, a ideia é essa. Só que lá no hospital a gente acaba vendo que tem um trabalho para ser feito. É muito importante o trabalho no hospital. E tem tempo, né? É muito importante. É que nem esse em televisão, tem tempo, tem né? Você tem tempo. Porque a pessoa vai morrer, você sabe que a pessoa vai morrer e o tempo dela já está marcado ali. Normalmente os médicos sabem até quanto dias, tempo mais vai durar, horas. né? Hipoteticamente, mas sabem. Aí você tem aquele tempinho certinho para ir trabalhando as pessoas, né? Não, é um trabalho bem focado ali naquele momento, né? Porque você sabe que no dia seguinte a pessoa pode não estar mais lá. Mas o que eu estava falando de tempo é o tanto que a gente tem de trabalho para fazer antes, né, de que essa situação chegue, né, antes de precisar ir para um hospital. E aí a gente volta para a questão da terapia familiar, que é hoje o nosso objetivo de trabalho, né, Bárbara? Vocês estão focadas na terapia familiar. Maravilha. Então, vou pedir para a Bárbara falar um pouquinho da terapia familiar, que eu monopolizei contigo aqui. Tá bom. Vou ficar aqui. Então, Bárbara, explica direitinho, que você já estava explicando na época ali que a gente já estava, você estava se apresentando, já entrou na terapia familiar, o olho já brilhou, né? O olho dela brilhou na hora que ela falou de terapia familiar, como brilha na hora que ela fala da Maria. Quando ela fala da Maria. Explica para a gente então, a terapia familiar trabalha essa situação que a Carmen acabou de falar. A ideia da terapia familiar. É uma familiar, delas, né? Sim, a ideia da terapia familiar é trabalhar a família, né? Então, assim, ela trabalha aspectos da família que muitas vezes geram uma desarmonia ou algumas situações que a família tem dificuldade de enfrentar, né? Porque somos seres individuais, mas que vivem numa sociedade e a família é uma dos... células, né, da sim, sociedade, que a gente vive, né? E aí quando você trabalha, o que a gente percebe na terapia familiar? É o primeiro núcleo social que a gente tem, a família, né? E o que a gente percebe na terapia familiar é o seguinte, que é o que está crescendo bastante. As pessoas vão procurar terapia para os filhos, né? Então elas vão lá e falam assim, meu filho está tá hiperativo, né? Que hoje está na moda. E aí quando você vai observar, os pais são hiperativos, né? Eles têm aquela vida corrida, aquela vida... Isso influencia? A vida corrida dos pais influencia nos filhos? Sem dúvida, porque é o exemplo que eles têm. Se a gente for pensar antigamente não era, né? Antigamente você enxergava essa hiperatividade da forma que hoje, o tempo inteiro, todo mundo fala dessa hiperatividade, fala dessa agitação que as crianças têm. E quando você olha nas famílias antigamente eles eram agitados e a gente não sabia. Será? Como que era? Como que os pais lidavam, né? Antigamente os pais chegavam em casa cedo, todo mundo jantava juntos. Sim. Hoje em dia cada um janta no horário. Né? Inventaram o bendito do micro-ondas para todo mundo comer comida quentinha a qualquer hora, no meio da madrugada. E né? janta com o celular na mão, e janta com o iPad ali do lado. Um absurdo. E as pessoas conversam muito mesmo. E as pessoas elas não conseguem perceber que a criança, eu sei porque eu tenho agora, né, a Maria lá com 5 meses ali. Linda. E que ela presta atenção quando a gente mexe no celular, né? Isso ela está crescendo e ela está observando. E aí sabe uma coisa, Bárbara, desculpa te interromper, e eu vou fazer isso várias vezes, que eu acho o assunto muito empolgante. É uma coisa que eu fico mordido.
Eu presto muita atenção em negócio de criança, eu não tenho filho, tá? Então, mas eu presto muita atenção como os pais educam mal os filhos. Criança começou a fazer barulho, o pai está conversando, o pai chega e fala, tá filho, pega o celularzinho aqui, já vai no joguinho. Você entendeu? Para quê? É o calar a boca. Sim. E aí, isso aí já leva a criança para o negócio com o celular, entendeu? E aí entra na adolescência e eles querem que eles conversem. Percebe? Exato. Como que você quer? Aí na adolescência eles ficam, cara, ele não só fica intocado dentro do quarto, só fica no computador, nas redes sociais. Exatamente. Não fiscaliza o computador do filho, não vê onde está aí, tanto é que o filho se mete com pornografia, com estupidez, com extremismo. Sim, sim. Mas aí e a internet tem o lado positivo dela, mas tem um lado que traz, né? Uma facilidade de lado acessar. Muito perigoso. Sim, né? sim. Eu acho a internet uma ferramenta maravilhosa. O mundo não vive sem internet, isso me assusta até. Mas também é uma arma perigosíssima. Sim. Né? Nós temos visto aí, você pode até falar sobre a baleia azul. Sim, sim. Né? Sim. A baleia azul é um negócio que a gente está falando, o telespectador não sei se tem conhecimento disso. Baleia azul é um rapaz lá de onde era? Não é a União Soviética, Rússia, né? Da Rússia. Ele é da Rússia. Da Rússia, que ele inventou um jogo onde o último estágio do jogo é o suicídio. Que ele quer, ele foi preso, ele prega um absurdo que Hitler pregava, que era a raça pura. Então ele começa lá, não vai com a cara da Bárbara, ele achou que a Bárbara tem um traço que não é legal, a Bárbara entrou na vibe do joguinho, e ele começa, o joguinho vai levando até o dia que a Bárbara chega e pula do 10º andar do prédio. Isso está muito mais profundo isso, né, Carlão? Porque quando a gente estava até conversando isso hoje, que as pessoas que são atingidas com esse jogo, eu não conhecia esse jogo antes de aparecer, né? Então, assim, são jovens que já têm um perfil depressivo, que postam coisas na internet. Ele vai na veia. Então, assim, o adolescente, ele já dá sinal para os pais que as coisas não estão caminhando para um... Mas os pais não têm tempo, né? Aquele negócio, chega tarde em casa, quando não vai para a TV, ou fica no tablet, vai ver e-mail, vai responder o WhatsApp, aquela coisa toda, e o filho fica ali. Ele não está nem preocupada. A Carmen falou aqui agora, às vezes na hora do almoço, cada um está com o celular e... Absurdo. Tem gente que fica conversando pelo celular. Sim. Sentado à mesa, no entorno da mesa, fica mandando mensagem um pro outro. E a gente não pode também, a gente tem que tomar cuidado para não demonizar muito os pais, porque eles também estão muito perdidos, Carlão. Né? As pessoas, elas não estão sabendo como lidar com essas questões de tempo, de espaço, de o que é permitido, o que não é permitido. Né? Os colegas todos têm celular, todo mundo tem celular. Meu filho de 7 anos pode ter celular. A gente recebe muitas questões dessas, né? Assim, nossa, na sala todo mundo tem. Então, a gente está vivendo um momento da sociedade... E quando o pai pergunta para vocês, meu filho com 7 anos pode ter um celular, qual é a abordagem que vocês dão? A minha pergunta, né, assim, o que eu sempre tento entender é qual é a necessidade de uma criança de 7 anos ter celular. É uma criança que vai depender de uma comunicação com os pais num determinado momento, sei lá, a mãe tem que ligar e falar, olha, você vai entrar na perua tal agora, porque se não tiver essa necessidade, não tem justificativa para dar um celular para uma criança de 7 anos. O celular, a gente não pode esquecer que ele é uma ferramenta de comunicação. Né? Então, um adolescente que vai para o shopping e que vai se organizar com os amigos, nesse momento ele precisa ter um celular. Porque a gente vive um momento de comunicação via de necessidade de segurança. Agora, uma criança de 7 anos não justifica, né? Você não vai deixar uma criança sozinha no shopping. Então, não tem por que dar um celular para ela. E mesmo o adolescente, você vai entregar um celular na mão dele... E você vai monitorar o que ele está fazendo. Os pais fazem isso? Eles, não sei, alguns fazem de uma forma até muito invasiva e outros não fazem. Acho que a busca desse equilíbrio que é o caminho. E a terapia familiar, ela vai trabalhar mais ou menos por aí. Né? Você não vai invadir a privacidade de uma menina de 17 anos.
O que ela fala ali com os amigos é dela. Sim. Mas você vai olhar se ela está entrando em sites que correm o risco, né, de algum jogo perigoso, de alguma coisa. Confiáveis, né? Um chat mais Você apimentado, não vai, né? Que aí o adolescente entra a parte sexual da coisa e eles têm curiosidade. Eles têm curiosidade. Né? Ele vai entrar num site, aí pega um espertão lá e começa a falar um monte de bobagem, manda nude, né? Que hoje a moda é mandar nude. E aí não é você só olhar para aquilo e reprimir e falar, meu Deus, meu filho está fazendo uma coisa dessa, né? Como é que aborda? Como é que o pai aborda uma situação dessa? Sim, é você poder olhar com aqui pai aí e a onde mãe, entra, né? Aí entra a terapia familiar que você a olha, conversa, né? Sim, né, para perceber o que ele está querendo com isso, né? Ele está interessado nisso. Se os pais não têm abertura para conversar sobre o assunto também, eles vão buscar para saber, né? E tem famílias que não têm realmente essa abertura. Mostrar esse interesse, né, Sim. Bárbara? Assim, mostrar o interesse na vida da criança. Porque a criança continua sendo uma criança. Sim. Ela continua querendo agradar os pais, ela continua Precisa querendo... de limites, né? Limites, ela continua querendo ser reconhecida naquele lugar. Uhum. E a conversa é isso, né? O reconhecimento, é a compreensão, é saber o que a pessoa está vivendo. Então... não mudou nada, né? Os pais lá de trás conversavam, ou conversavam muito menos, né? Nossa Senhora. Sim. Era muito mais por exemplo, rígido. eu tenho 57 anos, meus pais conversaram pouquíssimo comigo. O que eu aprendi na rua mesmo, do jeito tradicional, entendeu? Mas aí, graças a Deus, eu consegui ter É que hoje está mais perigoso aprender as coisas hoje na rua. Não, impossível. E assim, tem essa questão, né? Quando você traz a família para olhar hoje, para conseguir conviver com essa sociedade que está diferente, que é o que a Carmen falou, as pessoas não sabem como fazer, né? Os pais estão perdidos, né? Sim, ficam perdidos. Aí quando vem a terapia familiar, você faz o quê? Você não identifica a criança como sendo um problema na família. Você traz a família para olhar, né, para a dinâmica familiar, para olhar para o que está acontecendo, para esse sistema. É uma pena que a gente não pode filmar isso, né? Porque é uma invasão e as famílias não vão querer. Mas seria muito legal se a gente pudesse, para a gente mostrar como isso funciona, né? É bem legal, é bem legal. Porque é importante, porque você fala uma coisa que a pessoa está de frente todos os dias e não enxerga. Sim. Né? Na hora que você fala, pô, você conversa com seu filho? Não muito. Aí pronto. A pessoa já abriu na tela do cinema dele lá, que ele fala, putz, sou eu. Não, e muitas vezes assim, você conversa com seu filho? Claro que eu converso. Como você conversa? E aí você vai ver, tem um inquérito, né? Como foi seu dia que você fez na escola, o que você comeu, você falou com quem, você fez a lição de casa. Tipo, e a criança vai dando respostas monossilábicas, né? E tem pais também que, não, eu sou amigo do meu filho. Também não pode ser muito amigo do filho, tem que ter os limites, né? Mas isso aí a gente vai conversar no segundo bloco. Tá? Porque nós chegamos já no final do nosso primeiro bloco, então nós vamos parar um momentinho só para a gente tomar uma aguinha, que a gente está falando demais aqui, dá sede. E a gente já volta para o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande, com a presença simpática de Bárbara Arantes e Carmen Gonçalves. Já somos mais de 200 milhões de brasileiros e com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. E para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede.
Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate. Como eu sempre faço no início do bloco, eu convido vocês a assistirem a gente às segundas, quartas e sextas com programas inéditos aqui no canal 11 da NET, das 7 às 8 horas da noite, que é o TV com Debate Praia Grande. Lembrando também que você pode nos acompanhar através do facebook.com/TV com Debate Praia Grande. É através do nosso perfil no Facebook que você assiste os nossos programas e também interage com a nossa produção. Ok? Você pode mandar o seu programa, sua sugestão de programa, sua sugestão de pergunta. Enfim, você conversa com a gente através do Facebook. Vai lá no inbox, manda a sua mensagem para a gente. Se você quiser fazer uma pergunta para os nossos convidados, não quiser ser identificado por qualquer motivo, coloca lá. Por favor, Carlão, não me identifique. Tá? Beleza, a gente reserva aí a sua identidade e fica tudo certinho. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui. Caio, me fala um pouquinho, né? Nós terminamos falando no primeiro bloco, falando da Baleia Azul, né? Da terapia familiar, que é o carro-chefe de vocês, e é um negócio empolgante, né? Então, aproveitar, nós vamos falar isso aqui durante todo o programa, mas eu já quero antecipar para vocês que as meninas vão voltar aqui no programa outras vezes, tá? Então, você nos acompanha no facebook.com/TV com Debate Praia Grande, aproveita, dá aquele joinha, tá? Que é para dar uma incentivada na gente, e manda a sua mensagem pelo inbox. Ah, quer pergunta para a Bárbara tal coisa. Ah, pergunta para a Carmen tal coisa. Pode mandar quando você quiser, tá? Que a gente vai arquivar tudo isso e aí a gente faz as perguntas aqui na próxima vez que elas estiverem aqui. Ou, se você tiver urgência em falar com elas, no finalzinho desse bloco aqui a gente vai colocar na tela aí todas as formas que você tem para entrar em contato com elas. Tá bom? Uma dessas fórmulas é o espaço Compor. Compor ou compor? Compor. É o espaço Compor. Fala um pouquinho dele. Então, o espaço Compor é o lugar onde nós trabalhamos, né? É o nosso espaço. Vocês reuniram algumas colegas, né? São amigas e colegas, né, de profissão. E formaram um espaço aqui em Praia Grande. Aqui em Praia Grande. Uhum. Já tem endereço definido ou estão definindo ainda? Nós estamos definindo ainda essa questão do endereço direitinho, mas nós já temos o grupo, nós somos 3 psicólogas, né? Bárbara, eu e a Andréia Almeida, que não pôde vir hoje, mas que faz parte desse nosso grupo. Oi, Andréia. A Andréia é a Dinda da Maria? A Dinda da Maria, isso mesmo. E a ideia do Espaço Compor é que a gente tenha um centro de referência mesmo para a terapia familiar. Hoje em dia... E isso vai ser aqui na cidade de Praia Grande? Aqui na cidade de Praia Grande. Perfeito. Né? Porque hoje em dia psicólogos existem vários, né? E os colegas estão aí fazendo o trabalho deles, mas a gente sente, né? A gente sentiu falta de um lugar aqui que pudesse ser uma referência em terapia familiar e de casal. Claro, lá também vai ter atendimento individual, vai ter atendimento de criança. Nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos com as pessoas em vários momentos do ciclo vital. Faustão, vai ser um shopping center da psicologia. Vai ter de tudo. Vocês trabalham preferencialmente com a terapia familiar, mas vai ter de todos os tipos de terapias. De todos os tipos. Quer dizer, a pessoa que precisar de qualquer coisa vai encontrar com vocês. Vai encontrar com a gente lá no Espaço Compor. O Espaço Compor, pessoal, vai ser um espaço muito legal, tenho certeza. Ela já tem um perfil, elas têm uma página no Facebook, tá? Depois no final a gente vai colocar, mas é facebook.com/Espaço Compor, tudo sem o cedilha e tudo junto, tá ok? Mas vai ser mais ou menos como esse vídeo que vocês vão ver aí agora. A gente vai continuar conversando aqui e vocês vão ver a imagem do consultório. De quem é o consultório? É esse que nós estamos... De vocês duas, né? Então vamos dar uma olhada no consultório delas hoje, né? É consultório mesmo que fala? É consultório. Né? Então vocês estão vendo a imagem do consultório dela enquanto a Carmen está falando. A ideia de hoje, esse é o lugar onde a gente atende, né? O nosso consultório. A ideia é crescer isso para um espaço maior. A ideia é ser aconchegante mesmo desse jeito? Que eu vi nas imagens, é aconchegante, né? Tem que ser seguro, né? É perigoso, se eu for lá eu durmo. Eu sou um perigo para dormir, menina do céu. Tem muita gente que vai e fala, nossa, cheguei no meu tempo de descansar. Porque ter um tempo para você mesmo é muito gratificante. E né? é difícil e as pessoas falam... Eu descanso muito dirigindo. Eu durmo dirigindo o carro. Não é seguro isso. Eu já tenho certeza que não é seguro. Eu fiz muita bobagem.
Então, dirigindo não é bom. Não é legal. Se você quiser um lugar para olhar para você e ficar mais tranquilo, você pode ir lá visitar a gente nas nossas salas. A gente vai Só que ampliar eu vou deixar as duas isso. loucas, porque eu sou pirado na batatinha. Mas a gente dá conta. Pode Dá ficar conta, tranquilo que tenho a gente certeza. dá conta. Se elas não dessem conta, elas não estariam aqui também, tá, gente? Que a gente não vai trazer nunca aqui no programa ninguém assim aventureiro. A gente tenta trazer, a gente traz sempre pessoas que a gente conheça, que sejam indicadas e que tenham credibilidade. Tá? Então, quando você vê aqui no nosso programa, você pode ter certeza que a gente aqui tenta sempre pegar por esse foco. Não estou puxando o saco, só estou dando até uma explicação até para o nosso telespectador, falar, né? Tá. Não tem nada disso. Muito obrigada pela deferência. Claro. A ideia desse espaço novo é que ele seja mais acolhedor e mais aconchegante, né? Que a gente tenha acessibilidade para pessoas de todas as idades, para pessoas que tenham limitações de acesso, escada, essas coisas. Então, nós estamos mudando para um espaço maior, um espaço mais aconchegante, com esse foco, né? De trabalhar família, de trabalhar casal, de ter palestras e poder discutir temas que são de importância para a sociedade. Uma coisa bem legal, assim, a gente já está aí para lançar um workshop bem legal, né, para trabalhar com a família, né, e aí você... Quando for lançar o workshop, me avisa aqui, tá? Manda um aviso aqui pra gente que a gente divulga aqui no programa. Ah, legal. Tá bom? Legal. Até para avisar o pessoal que está acompanhando a gente aqui para eles ir lá assistir. Sim, porque já é um gostinho aí do que é a terapia, né? E você já começa a trabalhar algumas coisas, né? Que mexe bastante, mas dá uma clareada em muita coisa e você se sente bem aconchegado aí no trabalho, né? E aí com palestras, com uma forma da pessoa entender melhor o que é a terapia, né? De casal e trabalhar alguns aspectos. E vamos fazer só palestras sobre terapia de casal ou vai ter sobre todos os assuntos? Como é que... Olha, a ideia inicial é trabalhar com terapia de casal, assim, falar sobre terapia de casal, alguns temas específicos, mas como você viu, a gente começa a conversar de psicologia, começa a conversar de família, surge um monte de assunto. Expande, né? Sim, e aí conforme for ampliando, a gente traz assuntos, né, que o pessoal quer, que o pessoal tem interesse também de abordar, de trabalhar, né? Legal. Então, só até para ampliar um pouquinho isso que a Bárbara falou, a nossa ideia de divulgar e de ampliar a conversa em torno da terapia familiar é porque, apesar de ser uma prática antiga, né, ela não é uma coisa nova, ela já tem aí alguns anos, as pessoas conhecem muito pouco. Existe muito preconceito em torno do que é uma terapia familiar, né? As pessoas acham que quando elas vão para uma terapia é porque tem problema. E a ideia não é essa, né? A ideia é trazer para o conhecimento, transformar isso numa coisa mais comum, para uma linguagem mais comum da sociedade, o fato de que a gente realmente está precisando se reorientar. E a terapia familiar é uma forma de orientação, né, de reorientação e de olhar para as questões sociais, para as questões que estão, né, aparecendo. Você falou bullying, por exemplo. Como que a família lida com isso, né? Como que a escola lida com isso? Até porque os pais não tiveram essa identificação de bullying. Por exemplo, eu sempre fui gordo. Quando eu era moleque lá na escola, eu resolvia na saída, dava umas burdoadas, jogava a mochila no outro, eu resolvia do meu jeito. A gente tinha recursos. Hoje não, hoje a pessoa vai para casa, ela fica coada, aquele negócio todo, aí fica difícil, né? Trabalhar com isso, né? E aí, como os pais não têm essa referência, né? Como eles resolviam de uma forma diferente, acabam ficando perdidos. Que coisa linda para se falar na televisão que eu resolvia no braço, né? Beleza. Um moleque de rua. Mas eram formas de resolver, né? Gente, eu estou falando de 1970, tá? Eram formas de resolver e hoje as pessoas não têm mais essas ferramentas e talvez não fossem as melhores, não, né? Não era como a gente certeza fazia, não era. Mas não eram as Minha melhores. mãe que o diga, muitas vezes eu teve que pedir desculpa para um monte de mãe aí, que bobagem que eu fiz, meu Deus do céu. E a ideia é essa, é ampliar o conhecimento e
e o acesso das pessoas à terapia familiar e à terapia de casal, né, que pode ajudar com essas questões. E tem uma fantasia das pessoas de que a terapia, tanto familiar quanto de casal, é um momento onde você vai ficar falando do outro, né? É isso que eu ia te falar agora. Sabe uma coisa que me remete, é quando a gente conversa sobre terapia de casal, eu tenho até um amigo que faz na igreja, tá? Encontro de família, né? Sim, Encontro de casais, encontro de casais e tudo mais. E aí a gente estava conversando outro dia sobre esse negócio do dedo na cara, né? Que é isso que as pessoas têm em mente. Quando você vai numa terapia de casais, numa terapia de família, não é dedo na cara, né? É bate-papo. Sim, sim. É claro que a família ela não chega, como a Carmen falou, que a ideia é que elas cheguem antes, mas normalmente elas chegam. Sim, todo mundo é pela dor, né? Não é pelo amor. Sim. E aí esse limite ele acaba trazendo essa euforia, a forma de lidar com a situação mais agressiva, mais intensa, né? E aí é onde o terapeuta ele vai dar uma mediada, ele vai dar uma acalmada nos ânimos, até porque não adianta, né, ficar jogando. Você serve chazinho de camomila? É o que a gente chama de mais do mesmo, né? Se brigar resolvesse, eles já teriam resolvido o problema em casa. Sem dúvida. Não precisava ter ido para terapia. Então a ideia é o chazinho de camomila e vamos parar e vamos olhar para essa situação aqui por um outro ângulo que ainda não foi olhado. Observar o porquê que essa comunicação não está tão limpa, né? O porquê que um fala uma coisa e entende outra, o outro vai e entende uma coisa totalmente diferente. Negócio, você está querendo dizer que eu sou isso? Né? E aí você acalmar e perceber de uma forma diferente, ir para um outro caminho, né? E aí, sem dúvida, o resultado é muito, né, positivo, porque você consegue, como eu falei, ir para um outro caminho. Você começa a enxergar de uma forma diferente, tanto na terapia de casal, como na de família, como na individual, né? Quando você vai fazer o trabalho individual, você também, a pessoa reflete naquilo, olha e fala, poxa, é mesmo, será que não dá para olhar de uma forma diferente? Uma coisa que eu noto muito, né? Eu sou um cara assim que eu tenho, como é que eu vou dizer? Eu tenho fixação em informação. Tá? Eu fico o dia inteiro conectado. Eu percebi. Sabe, eu sou 220 o tempo inteiro. O que eu noto? Eu noto, por exemplo, que as pessoas assim, artistas, pessoas assim mais que têm um pouco de destaque, eles falam, minha terapeuta, eu tenho essa terapeuta há 10 anos, né? Não existe um tempo padrão. Não. Existe o tempo que a pessoa acha que precisa. Sim, e existem momentos também que às vezes você recebe uma alta, né, assim, ou então você se dá uma alta, fala assim, eu já tô bem aqui, mas aí depois você volta para uma outra situação. Chega aqui e fala, Bárbara, eu tô me sentindo bem, tô tranquilo, tô beleza, será que eu consigo andar sozinho? Eu acho que você consegue, Carlão, então tá bom, vou tentar. Sim, né? E tem abordagens também, né? Sim, existe terapia breve, que é uma coisa que vai focar direto naquele problema e aí vai tentar resolver um problema específico e é aquilo que a pessoa quer e ela vai embora. Né? Então, tem abordagens que vão fazer isso em tempos mais curtos ou tempos mais longos, mas o foco não deveria ser o tempo. O plano de saúde, hoje em dia, ele cobre terapia? Tem alguns planos que cobrem, né? E eles são, assim, tem os empresariais melhores, assim, vai, Bradesco, pode falar, assim, Bradesco, claro. A Cacique do Banco do Brasil, né? A Caixa, então tem uns que cobrem bem, que cobrem assim 200 sessões, que cobrem o tempo que a pessoa tem. O usual. O regulamentado não vou falar mais em normal, tá? Que você me corrigiu lá no primeiro bloco. O usual é o quê? Uma sessão por semana? O regulamentado pela Agência Nacional de Saúde são 12 sessões. Para a maioria das questões. Eu fiz 12 sessões depois que eu fiz a bariátrica. No seu caso, por exemplo, bariátrica ou distúrbios alimentares é um código, né, um CID lá, um código de identificação que daria direito para você a 40 sessões pela Agência Nacional de Saúde. Porque é um diagnóstico que dá direito a mais sessões. Mas a grande maioria dos diagnósticos dá direito a 12, né, Val? Que as pessoas vão lá, tem uma coisa que é meio complicada ainda, que é um pouco polêmica, mas o ato médico não passou no Congresso, não passou no Senado, mas é feito nos planos de saúde. Então,
O médico tem que te encaminhar para um terapeuta, para um psicólogo. Sim. Né? E aí o médico te diz qual é o seu diagnóstico. E com isso você tem um número X de sessões que você tem direito. O médico te dá o diagnóstico do que ele entende qual é o seu problema de saúde, né? Ele tem essa autonomia, ele esse conhecimento? Sim. É que é o que a Carmen fala da questão assim, tem planos que você tem que passar pelo médico para te liberar. Tem planos que não, que eles liberam, você vai direto no psicólogo e consegue atendimento, né? Não precisa passar pelo médico, né? No caso da bariátrica, vamos falar de mim, de novo. Mas você estava perguntando, normalmente é uma vez por semana. Isso. Normalmente uma vez por semana, assim. Em casos mais graves, assim, né, de alguns transtornos, aí 2 vezes por semana. Mas sessões no geral, de quanto tempo? 50 minutos. 50 né? minutos? Pô, 50 minutos é um tempo legal, né? Que a pessoa fica à vontade, tranquila. É aquilo mesmo. Eu fiz 12 sessões, mas com o psicólogo que eu fiz, foi mais uma amizade, você entendeu? A gente ficou batendo muito papo lá, porque eu quase não falo. Então, o negócio ficou num bate-papo mesmo. Mas as pessoas, eu noto que as pessoas, assim, o estereótipo que a gente tem, né, de televisão e aquela coisa, a pessoa chega lá, tira o sapato, tomara que não tenha chulé, mas tira o sapato, aí deita lá no divã, e você senta lá do lado, começa a bater papo, faz as suas anotações. É assim mesmo hoje em dia ainda? Não, depende da abordagem. Tem, né, assim, lá no meu, por exemplo, né, no nosso, não, é a poltrona, né, tem gente que utiliza o sofá com a terapia familiar, coloca o sofá porque as pessoas sentam, mas não é muito de abordagem, né, Carmen, que utiliza, assim, normalmente a psicanálise que traz um pouco dessa coisa do divã, né. É mais pesado, né. Sim, mas que a pessoa fica mais tempo também, né, ela leva anos não vasculhar ali questões. É uma questão de abordagem mesmo. A gente trabalha com abordagem sistêmica, que é uma abordagem que olha muito mais as relações. Então, nós vamos conversar de frente a frente mesmo, né? Quais são as relações que estão impactando na sua vida? Quais são as questões nessas relações que você precisa olhar? Então, é uma coisa muito mais dinâmica, né? Talvez, do que outras abordagens. Então, não dá tempo de ficar deitado, não. Não vai deitar, vai ficar sentado. Aí vamos conversar, né? E vai ter a troca, né? Todas as abordagens terapêuticas funcionam, todas funcionam, mas é muito importante que essa relação seja uma relação de troca, né? Ela não é uma relação em que o terapeuta vai fazer alguma coisa pelo cliente, né? Ninguém vai trabalhar sozinho, é uma troca. Então, como é que funciona? Vocês ouvem as pessoas, é óbvio que tem as técnicas, vocês vão captando das pessoas as situações e os problemas que elas têm. E, obviamente, através do conhecimento que vocês têm, vocês vão dando uma orientação para essas pessoas. Vocês vão indicando o caminho ou vão fazendo com que essas pessoas descubram o caminho? Como é que funciona? Essa é a ideia. A ideia é que a pessoa descubra o próprio caminho, porque o meu caminho pode não servir para o outro, Sim. né? E a ideia que as pessoas têm é essa primeira que você disse, né? Inclusive, elas têm, até as pessoas que estão em atendimento, essa semana eu escutei isso, de um falou assim, porque aí você falou para eu fazer isso, a gente não, né, a pessoa entende como se a gente estivesse falando como uma ordem, para né? fazer aquilo, você me deu a dica disso, e na verdade, a pessoa se dá essa própria, ela observa, ela conforme a gente vai conversando, as fichas vão caindo, né? E a pessoa tem a atitude ou enxerga de uma forma diferente por ela mesma. Por isso que a Carmen falou, é uma troca e é algo que não dá para se fazer sozinha. Porque às vezes você mostra para a pessoa numa forma assim, amplia o campo de visão dela, vai mostrando assim as possibilidades e ela não sai do lugar. Então não é necessariamente Eu algo... até entendo que vocês têm um problema que a gente costuma ter, né? É aquela pessoa monossilábica. Você entrevistar uma pessoa monossilábica, e aí, Carmen, tudo bem? Tudo bem. Só responde o que você pergunta. Exato, isso aí acaba com a gente. É isso que vocês também precisam ter, que você converse com a pessoa e a pessoa converse com você. Senão não tem como você captar a informação. É importante que a pessoa saiba que ela tem uma responsabilidade. A vida dela é responsabilidade dela. Sim. Nós estamos lá para ajudar no processo. Né? A história é da pessoa. Mas muitas vezes é uma dificuldade da pessoa, que ela vai buscar, olha, eu tenho dificuldade de me comunicar. Não consigo. E aí onde entra, além da comunicação, né, da conversa, as ferramentas
né, que nós temos. Algumas, assim, uma delas, por exemplo, é quando você faz desenho, você trabalha de uma forma mais projetiva com a pessoa, porque aí o desenho mostra muita coisa, aí você faz às vezes tem alguns testes que a gente faz, e aí você vai ampliando, a pessoa vai você consegue ir conhecendo o perfil da pessoa, né, através dessas ferramentas. Ou então sim, e aí além disso você faz algumas, quando você vê esse desenho, o que você percebe, o que você acha, e aí a pessoa vai se soltando, vai falando, né? Vai te desarmando um pouco e vai facilitando esse processo. Esse termo que você usou aí agora é legal, desarmando, né? As pessoas quando vão a primeira vez ou as primeiras vezes, elas vão armadas, né? Depende do propósito, né? Tem gente que vai, mas chega não lá quer, morrendo né? de medo, né? Sim, tá indo empurrado. Sim, e tem gente que vai com todo prazer e super curte, né? Porque é uma coisa que a pessoa... ela vai conquistar, ela quer. Né? É pro bem, na realidade é pro bem da pessoa. Sim, né? mas as fantasias são muitas, né? Muita gente fica assim, ai, nossa. E tem gente que adora falar que faz terapia, né? Tem gente que fala assim, eu adoro. As pessoas eu falo, eu faço terapia e acho o máximo. E tem gente tudo que fala, minha terapeuta falou isso, minha terapeuta falou aquilo, minha terapeuta me fez mal, falou pra fazer isso. Tem gente que não conta pra ninguém. Tem gente que não conta pra ninguém, sim. E se encontrar, nem olha pra mim, viu? Assim, a pessoa não quer nem te falar porque amor, vai pensar que chama que é louco. É que nem psiquiatra, né? Quando ninguém quer falar que vai no psiquiatra. Psiquiatra é pior, tratamento né? psiquiátrico vai no fácil. psiquiatra porque ainda tem aquela pecha antiga, né? Quem vai no psiquiatra é louco. Não, gente, são tá indo no psiquiatra para não ficar louco. É ou não é? Tá indo no terapeuta para se conhecer, para aprender coisas novas da vida, para não sofrer. Para não sofrer no futuro, para se conhecer melhor, para viver melhor. E todos nós não nos conhecemos. Vocês que se conhecem, porque por razão profissional, é óbvio, vocês devem ter feito várias mas terapias. a gente sempre tem, né, o que conhecer. Sempre tem uma novidade, né? Mas, nós aqui... simples mortais, ninguém se conhece, você entendeu? Às vezes você tem uma reação, sabe? E você falou um ponto importantíssimo, né? Quando você fala nós simples mortais, nós também somos simples mortais, passamos por situações... Todas as situações iguais né? É que vocês têm a técnica, né? Mas que não significa que a gente vai lidar bem com isso. Sim. Né? Não significa, pelo contrário, muitas vezes a gente... Aí você vira pra Carmen e fala, Carmen, eu preciso de uma sessão. Também não pode funciona, ainda, porque se a gente é colega, não vai funcionar isso. Então, assim, Mas se você precisar ir no psicólogo, como é que você vai fazer? Eu vou numa outra terapeuta, psicólogo. Mas alguém que não tenha, eu não tenha vínculo. Contato, né? Sim. A ideia é que você, para exercer bem o seu trabalho, você tem que ter esse tripé aí, né? De ter o seu próprio terapeuta, de ter o estudo, de não parar nunca de estudar, né? E ter supervisão também, que é uma outra coisa que uma coisa que o pessoal tem muito medo e se pega muito é custo. Eu estou entrando aqui numa área meio esquisita, né? Porque são valores, não precisa falar em valores absolutos. E hoje em dia a gente tem os planos de saúde, quase todo mundo que nos assiste, né? Pelo menos tem um plano de saúde, alguma coisa assim que permite que faça. Mas hoje em dia já está mais viável, o poder aquisitivo do brasileiro ainda não permite tanto, vocês enfrentam um problema com relação a custos, como é que funciona? Ainda é uma atividade um tanto elitizada, Carlão, ainda é assim, porque é um trabalho que exige uma disponibilidade do profissional, né? O profissional não pode parar nunca de estudar, ele não para nunca de se atualizar. Então, mas está melhorando, né? Com essa coisa do plano de saúde ou do reconhecimento dos planos de saúde, né? Isso é importante. Isso é uma coisa que está melhorando e também todo profissional, ou a grande maioria, né? A grande maioria que eu conheço, flexibiliza isso. Você está precisando de um acompanhamento de um psicólogo, você está precisando disso. Tem pessoas que cobram mais, pessoas que cobram menos, tem pessoas que negociam o valor,
Pelo menos para mim, isso é sempre uma questão para ser discutida. Claro, claro. Né? Até porque a tua intenção é viabilizar o atendimento à pessoa, sim, né? Mas tem uma outra questão também, né? As pessoas, elas, quando elas querem, elas conseguem, né? Então, assim, você tem o processo onde você vai hoje, tudo está muito caro. Então, você vai hoje num barzinho, você vai hoje sair, você gasta o que você gasta no mês com o terapeuta, né? Então, depende do que você valoriza. Você vai gastar para colocar, para trabalhar com a sua estética. Você gasta aí 10, 20 mil reais para colocar um silicone, para achar que você vai ficar bem, você não fica bem. Sim. Né? Porque é superficial. Não, que depois que põe o silicone fica bonito aqui, a comissão de frente fica legal. Mas aí já descobre uma gordurinha na barriga, já quer fazer uma lipo. E aí essa falta... Nunca tá feliz, né? E aí entra nisso. Por que eu estou tão insatisfeito assim? Né? E aí você trabalhando isso numa terapia, você não vai precisar fazer nada disso, ou você vai ter ânimo para fazer uma atividade física, ao invés de você buscar um resultado imediato, que é um outro problema da sociedade hoje, o imediatismo. Né? Então, ou você vai fazer isso sabendo que é isso que você quer fazer e que ali tem uma coisa que te incomoda mesmo, sim, né? A gente não tem nada também contra... não tem problema algum. Só que é importante as pessoas perceberem, assim, o que valorizar, né? Porque quando o resultado que você tem quando você faz uma terapia, o bem-estar que você tem quando você faz uma terapia, um tratamento desse, ele é válido. É válido assim, o resultado. É um investimento exatamente. Que é o que as pessoas às vezes vou gastar numa viagem, porque eu tô aí estressado. Volta da viagem uma semana e volta a ficar estressado novamente. Exatamente. A CVC fez até uma campanha, não sei nem se isso pode ser pode. Mas a CVC fez uma campanha que irritou um pouco os psicólogos, né? Que assim, você não precisa de psicólogo, você precisa de uma boa viagem. É isso. Aí é legal, uma boa viagem é legal, né? Você faz, viaja, mas a hora que você volta, os problemas continuam lá. Né? Então vamos fazer o seguinte, já estamos no finalzinho do programa, tá? Você viu como é rápido? Nossa, passou muito rápido. Contato de vocês. facebook.com/Espaço Compor. Espaço Compor. Então já está aí na tela para vocês. Isso. Bom, acho que é melhor a gente deixar só o Facebook, né? Porque lá vocês vão colocar telefone, endereço. Sim. A gente está aqui no Boqueirão, aqui na Praia Grande. Qual é o telefone então, pai? Eu posso passar o meu celular, podem falar comigo pelo WhatsApp, sem problema nenhum, que é o 98803-9476, né? Ou pelo meu, né, que é 11, é de São Paulo, mas é 98970-4826, também por WhatsApp. Né? WhatsApp hoje em dia não tem jeito. Até porque a gente não atende telefone a maior parte do tempo. Quando a gente está atendendo o cliente, a gente não atende telefone. Então é legal WhatsApp, a mensagem. manda mensagenzinha e depois faz contato. Sim. Isso. Bom, pessoal, é o seguinte, as meninas vão voltar aqui outras vezes. Hoje foi mais uma apresentação delas para que vocês as conhecessem, ficassem sabendo do Espaço Compor. No futuro elas vão voltar aqui e nós vamos abordar assuntos específicos, tá? Um dia vocês vão fazer uma terapia comigo aqui, ao vivo. Nós vamos falar de cirurgia bariátrica. Ótimo. Vamos falar de estresse, vamos falar de ansiedade, vamos falar de bullying. Depois vocês passam para mim todos os assuntos aí que a gente vai discutir. Tá bom. E você que está nos assistindo em casa, tá? Já mande a sua pergunta para a gente através do nosso perfil do Facebook, tá ok? Bárbara, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigada. Foi um prazer te reencontrar. Fazia um tempão que a gente não se via. Né? A gente só fica trocando figura pelo WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado, então. Até a próxima, tá? Carmen, prazer em conhecê-la. Muito prazer. Tá? Está convidada para voltar. É óbvio que vai voltar e teremos muitos assuntos para discutir aqui, tá ok? Muito obrigada. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande. Nesse programa aqui, nós conversamos sobre assuntos muito interessantes com a Bárbara e também com a Carmen, e já antecipo que elas vão voltar aqui muito mais vezes, então vocês já podem aproveitar e mandar a pergunta de vocês através do nosso inbox do Facebook. Vai mandando que a gente vai guardando aqui, aí quando elas voltarem aqui no programa, a gente já tem as perguntas para fazer para elas, tá bom? E vocês têm as informações todas e fazer contato com elas também. Se tiver uma necessidade mais rápida, antes que elas voltem aqui, pode entrar em contato direto com elas também, pelo perfil delas, por todas as informações que vocês já viram aí na tela, tá ok? E para mim agora só resta agradecer a vocês por terem estado conosco e convidá-los para o próximo programa aqui na TV Com. Até lá!